Olá, bom dia, ou boa tarde, ou boa noite, dependendo de onde estiver assistindo. Bom dia aos meus amigos. É uma ótima segunda-feira, é um ótimo dia. Deus abençoe a vida de cada um de vocês que está assistindo aí do outro lado. É uma alegria imensa sempre vir aqui compartilhar da palavra de Deus aqui no programa Palavra Viva. Então você que está aí de todo o Brasil, de todo esse nosso Brasil, sejam todos muito bem-vindos ao, ao programa Palavra Viva. Esse programa, uma palavra maravilhoso, dedicado à exposição da palavra de Deus. Então, tem por objetivo fazer uma leitura expositiva da palavra de Deus, um programa que vem trazendo uma proposta de que os irmãos na igreja precisam urgentemente se voltar para a leitura da palavra de Deus, de Gênesis e Apocalipse, numa leitura expositiva, para que eles possam entender e compreender a vontade perfeita de Deus na vida dos irmãos. Então, é muito importante que a gente se volte para a palavra de Deus. Então, por isso, esse programa Palavra Viva, com seu amigo ou irmão aqui, Alex César, para voltarmos de novo ao costume que foi deixado, né? Ao costume e as boas práticas, né? De que nas nossas casas nós temos que ler a palavra, nós temos que ler a Bíblia, de Gênesis a Apocalipse. Tá? Então, esse programa é voltado a isso. Então, eu, dia sim ou dia não, ou quando der, eu faço uma leitura expositiva para que as pessoas peguem o gosto e o desejo de ler a palavra de Deus e aprender a palavra de Deus por si próprio, fazendo uma leitura diária na sua casa, lendo a palavra. Porque assim você aprenderá e terá comunhão com Cristo e com a sua palavra, e você terá uma vida nova, você terá uma vida transformada através da leitura. Muitos pastores, muitos líderes nas redes sociais têm falado de que a igreja precisa de um avivamento. Só que eles não fazem aquilo que realmente vai trazer o avivamento para dentro das igrejas, que é a leitura expositiva da palavra de Deus de Gênesis e Apocalipse, e criar programas de incentivo da leitura da Bíblia de Gênesis e Apocalipse dentro das igrejas. Eles querem um avivamento na igreja, mas com a hermenêutica deles, com a exegese deles, com as interpretações deles e com as falsas teologias deles, não com a exposição da palavra de Deus. Sem a exposição da palavra de Deus, não haverá avivamento nesse país e nessa nação. Então, por isso, eu sempre venho com essa proposta aqui de estar trazendo, né, a leitura, uma leitura expositiva da palavra de Deus. E hoje nós vamos estar trabalhando aqui vamos estar trabalhando para lermos expositivamente a primeira carta do Evangelho de João. Tá? Então nós vamos estar estudando hoje o Evangelho de João. Evangelho de João não. Primeira carta de João. E para que a gente possa entender a vontade de Deus. E você, desde já, pode deixar aí o seu joinha, seu like. É importante que você coloque o joinha, o like, se inscreva no canal se ainda não é inscrito. Você que vai assistir esse vídeo no YouTube depois, deixa o comentário aí, que eu possa estar orando por você, por sua casa, por sua família. Se eu ao vivo no Facebook, estou agora ao vivo no Facebook. Então, se você quiser que eu ore aí por você e por sua família, deixa o comentário aí embaixo, seu pedido de oração. Eu vou estar orando agora ou estar orando no final.
Então, vamos para a nossa oração, para que a gente possa estar começando na nossa exposição bíblica da Palavra de Deus, de Gênesis a Apocalipse. Lembrando que no meu canal Palavra do Avivamento, eu já tenho exposição bíblica desde Gênesis 1 até Números, livro de Números 3, e estou querendo retomar a leitura de Números, porque eu tenho que dar prosseguimento. Mas eu senti um desejo profundo no coração de ler as cartas do apóstolo João 1, 2 e 3. Então nós vamos fazer isso e eu vou ver o que eu vou fazer em relação a continuar lendo a Torá, o Velho Testamento. Então vamos orar. Você que está aí do outro lado, se puder, baixa a cabeça, feche os olhos. Mas se tiver com fone de ouvido, se estiver ouvindo, então você continue a trabalhar na sua casa, cozinhar, lavar, passar no seu serviço, no seu trabalho, aonde você estiver, você fica em oração. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, bendito e maravilhoso é o teu nome, porque tua palavra é maravilhosa. O Senhor é maravilhoso, o Senhor é bondoso, Deus misericordioso, Deus santo, Deus bendito, Criador dos céus e da terra. E não há outro como o Senhor, igual ao Senhor. Que o Senhor é soberano sobre todas as coisas. Obrigado por esse dia, obrigado por essa manhã, obrigado pelo trabalho, pelo sustento. Senhor, Senhor Deus, seu Filho amado veio neste mundo e viveu como nós vivemos. Passou pelos mesmos problemas, pelas mesmas dificuldades. Mas nunca pecou, nunca errou e sempre foi vitorioso sobre todas as coisas. E assim ele morreu, dando a vida dele em troca da nossa vida, levando os nossos pecados e do mundo inteiro daqueles que creem. Então, Senhor Deus, perdoa a nós nossos pecados, nos perdoa. Perdoa a tua igreja, perdoa o teu povo, perdoe todo aquele que é incrédulo, perdoe, Senhor, as pessoas na cidade onde eu moro, Calumbi, à minha volta. Perdoa, Senhor, e derrama da tua palavra, da tua salvação através das nossas bocas. Que nós possamos ir falar do Senhor para essas pessoas. Nos ajude nisso, ó Pai querido e Pai amado. Senhor Deus, nos lave e nos purifica de toda impureza, de todos os pecados cometidos contra o Senhor, porque o Senhor é verdadeiro. O Senhor diz a verdade e não a mentira. E nós somos pecadores, e eu reconheço isso, que somos pecadores. Então nos perdoa, nos lava, nos purifique de todo o pecado, Senhor. Ajuda-nos, Senhor. Em nome de Jesus Cristo, Pai amado. É tomado o nome dele, Senhor, que eu confesso meus pecados e meus erros, porque sou um miserável pecador. Peco por palavras, por olhares, por, por comer, por beber, por ouvir, por cheirar, por ver. Nos perdoa, Senhor, que somos pecadores miseráveis. E necessitamos da tua graça e da tua misericórdia todos os dias. Obrigado pelo teu grande amor, pelo o seu amor derramado em nossos corações, através do perdão dado por meio do seu Filho Jesus Cristo. Senhor Deus, que essa palavra, Senhor, vá por esse país, por essa nação e cumpra o bom propósito que é gerar luz, fazer luz em meio às trevas, em meio à escuridão. Tire, Senhor, dos corações e da mente por todo esse Brasil. Que essa palavra seja falada, anunciada e chegue a essas pessoas, a esses, a esses, a esses que precisam, Senhor, de Ti, precisam do Teu amor, precisam da Tua graça, precisam da Tua santidade, ó Deus. Nos perdoa, Senhor, e nos ajude. Senhor Deus, essa carta de João, essa palavra de João, ela seja ouvida, Senhor, por aqueles que realmente precisam, seja ouvido por todos,
mas que ela produza o efeito de trazer vida e vida em abundância. Aqueles que ouvem de bom coração e a aceitam, sem questionar, sem levantar dúvida. Senhor Deus, que essa palavra seja ouvida, que o Senhor levante dentro das igrejas missionários, não só missionários, mas evangelistas, obreiros, diáconos, diaconisas, líderes, anciões. Senhor, que o Senhor levante pastores, presbíteros, pessoas, Senhor, com interesse real de falar da tua palavra a esses 4 cantos desse país. Nos leitos dos hospitais, daqueles que estão desenganados pelos médicos, que não têm mais esperança de vida. O Senhor coloque vida e esperança de vida dentro desses que querem crer, esses que se levantam neste mundo, ó Senhor. Ajude, Senhor, o coração de cada um a se fortalecer na tua palavra. E aqueles que estão no leito dos hospitais por esse Brasil, aqueles que estão no leito de morte, aonde não há saída, ou aqueles que já perderam seus entes queridos e agora sentem um vazio na vida, um vazio na alma, um vazio no espírito, um vazio de comunhão, um vazio da perca, Senhor. Preencha esses vazios com a tua palavra, Senhor. Que a tua palavra entre nesses vazios e transforma essas vidas e mude essas vidas de dentro para fora. Para louvor e para a glória do seu santo, santo e maravilhoso nome. Acorda, Senhor. Desperta aqueles que dormem. Nos acorde, Senhor, nos desperte, nos traga, Senhor, para o centro da tua vontade. Perdoa e nos limpa, Senhor, e afasta toda impureza, toda maldade, ganância, idolatria e feitiçaria das nossas vidas. Da minha família, dos meus familiares, Senhor, de todos à minha volta. Em nome de Jesus Cristo, Pai amado, Pai querido, transforma as nossas vidas, transforma nosso coração e nosso ser, segundo a tua vontade, segundo o teu querer, Senhor Deus. Porque não há outro Deus tão maravilhoso, um Deus tão bendito, glorioso como o Senhor, o nosso Deus. Senhor, ajude, Senhor, cada igreja, começando por Calumbi, Primeira Igreja Batista, presbiterianas, as igrejas assembleias e todas as outras igrejas. Derrama da tua graça, do teu amor, Senhor, que a tua palavra seja lida, que a sua palavra seja comida, absorvida nessas mentes e nesses corações. Nesse Brasil todo, Senhor, traga o verdadeiro avivamento nesse país, através da leitura e exposição da tua palavra, Senhor, as mentes e os corações, limpando todo homem do seu pecado e do seu erro. Senhor, nosso Deus, glorioso e bendito é o teu nome, Pai, e não há outro igual a tu. Santo, santo é o Senhor dos exércitos. Senhor, guarda meus filhos, meus filhos sejam guardados diante do Senhor. Aqueles, Senhor, que perderam seus entes queridos, a família, Senhor, nosso irmão Eliclésio, que partiu para a glória, que o Senhor o recolheu para si. Abençoe a esposa dele e os filhos dele. Guarda, proteja, livre de todo mal. Dá o sustento de cada dia, Senhor, a esposa que ficou agora viúva. Abençoa ela, os filhos dela, Senhor. Dê, Senhor, descanso à sua família. Eles lutaram, Senhor. Lutaram até a morte para ver a vida do seu ente querido. E assim, ó Pai, o Senhor abençoe esse país, essa nação. Vá nos leitos de morte, aqueles que estão pensando em tirar a própria vida, aqueles que não querem mais viver aqui neste mundo, que está sofrendo. Que essa palavra vá nesses corações, que esse entendimento entre na mente e no coração e transforme essas vidas de dentro para fora, para a glória de Deus, o Pai, nosso Senhor Jesus Cristo. Obrigado, Senhor. Obrigado por sua graça, pelo seu amor derramado em nós e em nosso coração. Obrigado, meu Deus. Obrigado por tudo.
Amém. Amém, meus irmãos. Hoje nós vamos entrar aqui na leitura da primeira carta, a epístola de João, o apóstolo, e fazer a introdução dessa carta. Como é uma leitura expositiva, a gente tem que saber de onde é que está vindo, né? O autor da primeira carta de João é o próprio João, o apóstolo do nosso Senhor Jesus Cristo, o apóstolo amado. O tema da carta é a comunhão. Temos, né, aí a palavra, né, está aí na descrição, né, palavra viva, a verdadeira comunhão com Deus e com o Filho. Então nós temos uma comunhão verdadeira. Temos que entender essa comunhão. No Evangelho de João, João trata do caráter do respeito do Evangelho da salvação e nos coloca diante do Pai. Aqui a primeira carta de João, ele vai nos tratar e mostrar que somos filhos e temos plena comunhão com Deus através do Filho, que é Jesus Cristo. E mesmo que venhamos errar, nós temos um advogado diante do Pai que nos ajuda. A primeira epístola de João, de acordo com o testemunho da evidência interna e por meio de comparação com o Evangelho de João, foi escrita pelo apóstolo João. É uma carta de caráter familiar e parte do pai para seus filhos. Então, tem um caráter familiar que parte do pai para os seus filhos, seus filhinhos, que estão no mundo. Então, ela é uma carta baseada no relacionamento que Deus tem para conosco. É Deus, é o Senhor mostrando a sua satisfação e ajudando os seus filhos a permanecer fiéis nele mesmo. Como possível, é uma carta de caráter familiar e parte do pai para seus filhinhos, que estão no mundo. Com a possível exceção de Cântico dos Cânticos de Salomão, este é um escrito inspirado de caráter mais íntimo. O pecado do cristão é considerado ofensa de um filho contra o pai, e tratado como um assunto familiar. Verso 1, capítulo 1, verso 9 e 2:1. O governo justo é agora nosso advogado. Jesus é o governo. O governo moral do universo não está em discussão. O governo moral do universo. A questão do pecado no mundo não está em discussão aqui, tá? Aqui está em discussão o pecado dos filhos, como ele nos trata como filho e como ele trata das questões dos erros dos seus filhos. Tá? O pecado do filho como uma ofensa contra a lei foi julgado na cruz. E Jesus Cristo faz que ali faz com que ali nos sintamos em nosso próprio lar. Para falar aos filhos, João usa uma palavra cheia de ternura, técnia, que em grego significa técnia, diminutivo, que significa filhinhos, os que nasceram, filhinho, aqueles que nasceram de novo, que é o que a gente aprendeu no Evangelho de João. Enquanto Paulo se ocupa com a posição pública do cristão como filho, Paulo se preocupa com a posição pública, né, o que nós somos externamente, João tem em mente a proximidade do crente como nascido do Pai. Como você é nascido do Pai, nascido de Deus, você é automaticamente filho de Deus.
A primeira epístola de João pode ser dividida da seguinte maneira: introdução, capítulo 1, verso 1 e 2, é a introdução. Aí a primeira parte, os filhos e a comunhão, capítulo 1, verso 3 a 2, 11. Parte 3, os filhos e seus inimigos, capítulo 2, 12, verso 12 ao verso 27. Parte 3, os filhos e a volta do Senhor, os filhinhos e a volta do Senhor, capítulo 2, verso 28 ao capítulo 3, verso 3. Quarta parte, os filhinhos em contraste com os filhos de Satanás, verso 3 do capítulo 3, do verso 4 ao 24. A quinta parte, os filhinhos e os falsos mestres, capítulo 4, de 1 a 6. Sexta parte, segurança e advertência dos filhinhos, capítulo 7, capítulo 4, do verso 7 até o capítulo 5, 19. Conclusão, capítulo 5, verso 20 ao 21. Então, essa aqui é a introdução à carta de João. E nós vamos... Desculpa aí, pessoal. Nós vamos agora na leitura expositiva da palavra de Deus, né? Na carta de João. Então, vocês acompanham comigo. Aqui do lado vai ter a Bíblia. Eu não vou ler na versão, que é na versão da minha Bíblia de estudo, que é uma outra versão. Eu vou ler na versão NVT, uma versão, nova versão transformadora, que é um pouquinho mais fácil. A leitura é um pouco mais fluida, numa linguagem trazida para os dias de hoje, mas eu estou tomando como base de estudo a minha Bíblia de estudo Scofield. Tá? Então, nós vamos iniciar a leitura do Evangelho de João. Eu vou ler esse primeiro Evangelho de João na versão NVT e depois eu vou ler numa versão nova, Almeida e atualizada, e lá nós vamos ter alguns capítulos, tá? Para a gente ter como referência. Tá? Então, vamos para a nossa leitura. Primeira carta de João, capítulo 1. Lembrando que os capítulos é sempre esses números grandes, tá? E os versículos é esses números pequenininhos. Proclamamos a vocês, a gente ligando aqui para mim, meu Deus do céu. Tem que ligar logo agora. Espera aí, pessoal. Pronto. Diz assim a palavra, acompanha comigo a leitura aí. Ó. Proclamamos a vocês aquele que existia desde o princípio, né? Ou em grego, né? O que foi desde o princípio. O que foi desde o princípio, né? A ideia de que Jesus é pré-existente. Aquele que ouvimos e vimos com nossos próprios olhos e tocamos com nossas próprias mãos. Ele é a palavra da vida, né? Até que o meu programa, né? Palavra da vida, né? Palavra viva, ou palavra do avivamento. Ele é o avivamento, mas para haver avivamento, precisa se ler a palavra dele e ter comunhão com ele através da palavra, que é a Bíblia. Ele é a palavra da vida. Ele é a palavra da vida, ou a palavra que dá vida. A palavra aqui, tá? Jesus. Jesus é a palavra de Deus, o verbo.
no grego é, né, é o, o verbo, né, o verbo de Deus, né, o verbo habitou e viveu entre nós. Aquele que é a vida nos foi revelado. Aquele que é a vida nos foi revelado. E nós ouvimos. Agora testemunhamos e lhe proclamamos que ele é a vida eterna. Ele não fez só a vida. Porque ao falar que ele é vida, é que a partir de Jesus Cristo, a partir da palavra de Deus, que era o verbo, né? E o verbo de Deus é o que dá existência, é a parte material, porque Jesus existia antes de existir mundo. Isso está lá em Apocalipse 13, 8. O Cordeiro de Deus, né? Aquele que não teve o seu nome escrito no livro do Cordeiro, que foi morto, né? Desde a criação do mundo, ou antes da criação do mundo. Então, Cristo já existia. Há um entendimento aqui, e eu não quero me aprofundar nisso, tá? Há uma compreensão, e eu já falei isso em outros vídeos meus, e aí teria que ler lá, teria que voltar aos vídeos, eu não sei não onde é que está o vídeo, onde eu vou falar e vou trazer exatamente o que isso, o que quer dizer quando diz palavra da vida, palavra da vida, a palavra da vida, palavra que dá vida, palavra que gera vida. Foi a partir do que Cristo é, da estrutura da existência do Cristo, pré-existente, é que o Pai, que é o Criador, que cria todas as coisas, o Deus, né, não só o Pai, o Filho e o Espírito Santo, criou toda a matéria visível e palpável existentes, até aquelas invisíveis, quer nos céus, quer na terra. Desde aquilo que é macro, né, microscópio, e desde aquilo que é o macro, que é o maior, né, desde o micro ao macro, né, desde aquilo que não se pode ver com os olhos, né, que é as partículas menores de toda a matéria, até o macro, até tudo aquilo que é maior, que você consegue ver com seus olhos, por causa da sua grandeza. Então, a partir de Cristo, tomado e baseado no que ele já era pré-existente, veio vida. É isso mesmo, veio vida. A vida veio a existir por causa que Cristo já existia. Então, tudo foi feito por meio dele para ele. Está lá no Evangelho de João 1. O próprio João aqui escreve no Evangelho. E sem ele, nada do que foi feito se fez. Então, sem Jesus, nada veio à existência. Então, o mundo fica aí estudando, né, através de vários estudos, através da ciência, né, através da ciência evolucionista, que diz que todas as coisas surgiram espontaneamente, enquanto a própria biogênese diz que só vida pode gerar vida. Não existe nada de vida que não tenha sido gerado de um princípio de uma vida. E o princípio de toda geração de vida é Cristo. A partir de como Cristo era antes da sua encarnação, o verbo encarnado, logos, né, no grego logos, né, o verbo encarnado, que faz e que dá significado a todas as coisas, que é isso que o logos em grego que quer dizer. Jesus era o logos, é o verbo de Deus, que dá razão, sustentação e base para a criação de todas as coisas. Então, nós também fomos feitos à imagem e semelhança, é o mais próximo de Cristo somos nós. Toda a criação, onde há uma vida especial, tem vida baseado na vida de Cristo. Todos os animais e todas as árvores, tudo que tem vida, né, tem uma biologia de vida, né, que é um ser biológico, foi feito, tomado a partir do que Cristo já era.
mas nós somos a coroa da criação de Deus, porque nós somos o máximo próximo do seu próprio Filho, em semelhança. E agora nós somos muito mais, porque agora nós temos a vida, e a vida verdadeira, que assim como Cristo é, nós também seremos no futuro. Estamos nessa casca velha, né? nessa casa velha, mas essa semente será, que nem Paulo fala, né? 1 Coríntios 15, seremos como uma semente plantada na morte para nascer uma planta, né? Uma árvore ou um ser incorruptível. Mas nós já temos vida e vida eterna. Temos vida, essa é a vida. É a vida dada por Jesus Cristo, a vida eterna. Ele nos deu vida verdadeira. E lá no Evangelho de João 6, que é sempre o tema dessas minhas leituras, João 6. Evangelho de João, né? 6:63. O Espírito é o que vivifica. Por meio do Espírito há um novo nascimento. Nasce de novo, tem uma vida nova. A carne para nada se aproveita. As palavras que eu vos tenho falado são Espírito e são vida. Tá vendo? Então, as palavras, tá vendo aqui, ó? As palavras. Ele é a palavra. Jesus é a própria palavra. A palavra da vida. A palavra que dá vida. Jesus é a palavra de Deus. Quando Deus criou vida especial no mundo, lá em Gênesis, Jesus era o verbo, era a palavra de Deus, junto com o Espírito que pairava sobre a criação de Deus, aonde não havia vida, havia escuridão. Então disse Deus, haja luz, e houve luz. A luz é baseada no que Cristo é, a luz Cristo, a luz do mundo, a verdadeira luz que ilumina o mundo. E as trevas não prevaleceram contra ela. As trevas não prevaleceu. Então a luz veio, aquele mundo que estava não num estado de caos, mas num estado de onde não havia criação nenhuma especial. Era uma terra estéril, uma matéria estéril, um ar estéril, águas estéril, não havia bactéria, não havia nada. Então não havia vida nenhuma. Aonde não há vida, tem-se como significado escuridão e trevas. Não havia vida, não tinha vida. Então Cristo veio como luz, ele resplandeceu no mundo, a luz vem de Cristo, Cristo criando aquela primeira luz, ele não é a luz, ele não é aquela primeira luz, porque a luz foi criada a partir do verbo, a partir da palavra de Deus, e a partir dele foi criado todas as coisas. Então houve vida especial. E João está falando exatamente aqui, ele está falando de nós como os filhos, outro tempo, antes de conhecer a Cristo e de confessar Ele como nosso único e suficiente Salvador, nós também estávamos sem vida, andando em trevas. Então, Ele é o princípio que já existia antes de todas as coisas. E Ele é que traz vida. E é Ele quem, a partir deles, é criado nova vida, que é o novo nascimento, que eu já falei nos outros vídeos anteriores desse mesmo canal, Palavra do Avivamento, assista. Como que Deus gerou um homem nascido de novo do Espírito, porque nós somos uns extraterrestres, nós não somos dessa terra, nós somos seres celestiais, que em breve o Senhor virá nos buscar para levar para a nossa pátria eterna, que é o reino no céu, e não o reino na terra. O reino na terra é para Israel, que depois o Senhor virá e estabelecerá o reino de Israel aqui na terra. E ele será o filho de Davi que se assentará no trono e restaurará o trono caído de Davi em Jerusalém, em Israel. E ele virá, em breve ele virá.
Então, ele é a vida, ele que faz nova todas as coisas. Ele é a palavra da vida, a palavra que dá vida. Aquele que é a vida nos foi revelado e nós ouvimos. Então, aquele que é a vida, aquele que é a vida. Porque antes, o povo de Israel, eles não tinham noção de que a palavra de Deus, quando Deus falava e as coisas foram sendo feitas, era o filho dele, era Jesus saindo e dando consistência, materialidade a todas as coisas a partir do Espírito, a vida verdadeira. Toda a vida foi feita a partir de Cristo. Aquele que é a vida nos foi revelado. Aquele que era a vida, que fez toda a vida lá no começo, foi revelado a João, foi revelado. Aquele que é a vida nos foi revelado. E hoje ele também pode ser revelado no seu coração se você crê que ele é o Cristo, que ele é a vida verdadeira. Se você crê, você terá vida. Você não andará mais em morte e escuridão, mas terá a luz da vida. Aquele que é a vida foi revelado, e nós a vimos, e eles viram. E você também pode ver. Basta você crer que isso é verdade. Agora testemunhamos e proclamamos que ele é a vida eterna. Então agora João está dizendo que ele está testemunhando e proclamando que ele é a vida eterna. Então creia no testemunho de João, porque ele conviveu com Jesus, ele abraçou Jesus, ele pegou Jesus, ele andou com Jesus, ele comeu com Jesus, que é a vida. Mas você tem que crer que João está falando a verdade. João não está mentindo. Ele fala a verdade. E eu creio que João está falando a verdade. Que Jesus é a vida eterna. Anunciamos-lhes aquilo que nós mesmos vimos e ouvimos. Então ele viu, nós vimos, ó. Ele viu e ouviu. Ele não só viu, ele ouviu. Ele viu com os próprios olhos e ele ouviu com seus próprios ouvidos. Ninguém contou, ninguém ensinou a ele. Ele mesmo viu, ele mesmo teve comunhão, ele mesmo pegou em Jesus, ele conversou com Jesus, ele andou com Jesus. Nós mesmos ouvimos para que tenham comunhão conosco, para que acredite nele, para que comungue com João. Diga, não, João de fato foi um discípulo, ele viu, eu acredito. E nossa comunhão é com o Pai e com o seu Filho, Jesus Cristo. Escrevemos essas coisas para que vocês participem plenamente de nossa alegria. Então ele está, ou para que nossa alegria seja completa. Alguns manuscritos trazem para que a alegria de vocês seja completa. Então, João escreve essa carta, dando um testemunho a respeito de que ele viu, ouviu e andou com Cristo, para que a alegria daqueles que não andou com Cristo, que não pegou, que não apalpou, tenha certeza de que os apóstolos e João, eles andaram com Jesus e estiveram de fato com Jesus. Esta é a mensagem que ouvimos dele. Então João agora vai falar da mensagem que ele ouviu. Ele vai trazer um resumo, uma descrição dos mandamentos que ele ouviu do próprio Cristo. Esta é a mensagem que ouvimos dele e que agora lhe transmitimos. Qual é essa mensagem? Deus é luz e nele não há escuridão alguma. Então Jesus, Deus é luz e não há escuridão nenhuma nele. Não há trevas, não há engano, não há mentira, não há maldade. Deus é totalmente verdadeiro. Luz, sentido de luz, é que aonde há luz, tudo é revelado e toda a verdade que existe diante dos nossos olhos, toda a matéria, está patente diante de nós. E não só essa luz, mas ele é a luz verdadeira que alumia as coisas espirituais. O Senhor nos revela aquilo que de fato nós temos que ser e somos em Cristo. Somos filhos de Deus. Não somos filhos do mundo e nem filhos das trevas, mas nós somos filhos de Deus. Portanto, todavia, se afirmarmos que temos comunhão com Ele, mas vivermos na escuridão,
viver como o mundo vive, na mentira, na inveja, na discórdia, na contenda, no engano, na fraude, na corrupção, mentimos e não praticamos a verdade. Mas se vivermos na luz, como Deus está na luz, temos comunhão uns com os outros. E o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Tá vendo? Então, se afirmarmos estar na luz, temos comunhão uns com os outros. E o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Então, a falta de andar na luz traz contenda, desavença, fofoca, discórdia, problemas e dificuldades dentro da igreja de Deus, porque as trevas, em alguns, vão conduzir alguns irmãos às trevas. Isso é ruim, isso é prejudicial à igreja. Então, nós temos que manter o quê? Na luz. Temos comunhão uns com os outros. E o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Se afirmarmos que não temos pecados, se a gente afirmar e se a gente disser que não temos pecado, porque João está combatendo aqui uma certa ceia que existia naquela época, um pessoal que dizia que o pecado não existia. Eles diziam que o corpo por si próprio era mau e que o pecado ele ia se extinguir, ele ia se acabar. É isso que ele está dizendo. Se afirmarmos que não temos pecado, enganamos a nós mesmos e não vivemos na verdade. Tá vendo? Então tinha alguns naquela época que tinham uma crença, né, de que o homem não era pecador, o homem era bom. Só a carne era pecadora, mas o homem era bom na sua essência. Então quem diz isso, enganamos a nós mesmos e não vivemos na verdade. Mas se confessarmos nosso pecado, ele é fiel e justo para perdoar nosso pecado e nos purificar de toda injustiça, de todo o pecado. Injustiça é aquele que não está justificado, aquele que não está debaixo de uma justificação. Ele tá na prática do pecado, ele está se enganando, ele tem um conhecimento da verdade do pecado, mas porque ele afirma que não tem pecado, que era uma das seitas, esqueci o nome da seita daquela época, que dizia que o homem não tinha pecado. Então, assim, eles mentiam a respeito de que quando Deus disse que todo homem é culpado e pecador. Então, eles diziam que o homem não era pecador. E isso estava entrando para dentro da igreja e era uma seita que estava tentando enganar esses irmãos. Deixa eu dar uma pesquisada aqui. A principal seita, e eu vou fazer uma introdução, né, para que vocês possam acompanhar comigo aqui. Eu vou parar aqui e vou compartilhar aqui com vocês a tela, a janela. O guia do Chrome aqui, né? Mas eu vou vir aqui para aqui. Aqui, ó. Introdução. A principal seita que atrapalha. Deixa eu dar um zoom aqui.
Para ver se fica bacana aí para vocês, né? Ficou. A principal seita que atrapalhava o evangelho no dia das portas de João era o gnosticismo. Este movimento, que se espalhava por várias regiões, apresentava doutrinas que conflitavam com a fé cristã fundamental, como a natureza de Jesus, que Jesus é o próprio Deus, a salvação e a importância da matéria. Elaboração. O gnosticismo. O gnosticismo era uma filosofia que se desenvolveu no Império Romano, misturando os elementos de diversas tradições, incluindo o cristianismo, o judaísmo e o paganismo. Também tínhamos o docentismo. Uma das correntes gnósticas mais conhecidas era o docentismo, que afirmava que Jesus não tinha um corpo físico. Então, eles negavam a deidade de Cristo e eles afirmavam que Cristo não tinha um corpo físico, mas era apenas um espírito que passava por ele. Os conflitos com a fé cristã. As doutrinas gnósticas contradiziam a fé cristã de várias maneiras. Aqui, ponto 1. Jesus como ser divino. Jesus como ser divino. Para os gnósticos, Jesus era um ser humano. Era um ser humano, mas um ser espiritual que passava por um corpo humano. Salvação pela gnose. Eles acreditavam que a salvação não dependia da fé em Jesus, mas do conhecimento especial do que da gnose. Importância da matéria. Para os gnósticos, a matéria era vista como algo ruim e não como uma criação de Deus, e que contrariava a visão cristã da matéria como boa. Primeira carta de João. O apóstolo João, preocupado com a disseminação do gnosticismo, escreveu a primeira carta de João para refutar essas falsas doutrinas e afirmar a verdade sobre Jesus e a salvação. Outras heresias. Além do gnosticismo, havia outras heresias circulando como em Cerinto, que negava a divindade de Jesus e ensinava que Jesus era apenas um ser humano. Resposta de João. João, em suas cartas, combateu essas heresias, defendendo a importância da fé em Jesus como Filho de Deus e sua natureza humana divina e a salvação pela graça e pela fé. Aí temos alguns outros estudos aqui, né? Mas não vou poder adentrar. Tá? Vamos voltar para a nossa leitura. Agora que a gente entendeu um pouco sobre o gnosticismo, tá? E um dos principais problemas exatamente era o problema de não crer que Jesus era de fato em carne, né? E também tratando o problema do pecado, que eles não acreditavam que eram pessoas, porque a carne não era feita por Deus, era algo totalmente não feito pela criação de Deus, então não poderia existir pecado contra Deus na carne, porque já que toda a carne é maldita e tudo que a carne faz está fora do mundo espiritual, então pecado cometido com essa carne, eles não consideravam como pecados contra Deus. Aí a base disso, que eles tinham comunismo, é que Deus não poderia ter se encarnado, não poderia ser um homem, de fato, de carne e osso, que nem Jesus era. Por quê? Porque se Jesus não passou pela carne, né, e pelo sangue, então logo não tem do que se arrepender e não tem pelo que morrer para pagar o preço na carne. Já que para os gnósticos, né, esse grupo aí de várias seitas, tinha várias variações e várias crenças e mitologias no meio de tudo isso. Tá? Então, João está, por isso que ele afirma
Se afirmarmos que não temos pecados, enganamos a nós mesmos e não vivemos na verdade. Mas se confessarmos nosso pecado, ele é fiel e justo para perdoar nosso pecado e nos purificar de toda injustiça. Então ele está falando, ó, não é porque o pecado é uma ofensa contra Deus que a gente tem que negar que Jesus não veio em carne e que nós não temos pecados. Ele fala muito pelo contrário. Se a gente afirmar isso, nós estamos enganando a nós mesmos. Mas se a gente confirmar e se a gente confessar que de fato somos mortais e que esse corpo é um corpo de Deus, e quando nós pecamos nesse corpo, nessa carne, nós pecamos contra Deus, e se confessarmos, ele é fiel e justo para nos purificar nosso pecado e nos purificar de toda injustiça. Se afirmarmos que não pecamos, chamamos Deus de mentiroso e mostramos que não há em nós lugar para a sua palavra. Tá vendo aí, ó? Então, se afirmarmos que não pecamos, chamamos Deus de mentiroso. Porque Deus disse que o homem é pecador. E o homem é pecador na sua carne. E Jesus veio em carne e derrotou em carne o pecado e a morte. E destruiu o pecado junto com a morte. E assim ele nos fez vencedor sobre o pecado, levando sobre si a ira de Deus que derrama sobre os pecadores em carne. Por isso que o arrependimento tem que ser em carne, que a gente tem que confessar que nós aqui em carne somos miserável pecador, porque Deus mandou seu filho em carne para morrer, para levar a culpa da nossa carne, porque a nossa carne foi feita em imagem e semelhança de Deus, ela é de Deus, e ela vai ser purificada e transformada, assim como Cristo ressuscitou e vive diante do Pai. Essa é a esperança de todo crente que se fala. Paulo sempre fala da esperança. A esperança é essa. É a certeza da nossa transformação dessa carne caída numa nova carne que vai nascer de novo. Mas nós já temos o Espírito dentro dessa carne vivo. Nós já temos um Espírito que reviveu e que luta contra a nossa carne, e a nossa carne luta contra o Espírito vivificado dentro de nós, que é o Espírito, que foi vivificado pelo Espírito Santo, tá? Que tem comunhão com o Pai através do Espírito, do nosso Espírito vivificado. O homem é corpo, alma e espírito, são três coisas, assim como Deus é Pai, Filho e Espírito Santo. Assim como a família é pai, mãe e filho. Assim como a árvore tem raiz, caule e folha, que dá fruto. E o homem e a mulher também dá fruto. E Deus também em três deu fruto. Tá? Assim como para existir vida especial, precisa de luz ou energia, água e matéria. Tá? Assim como, né, a menor partícula invisível que nós não conseguimos ver, que só é visto lá no, né, a partícula da partícula mãe, que eles chamam, né, a menor partícula, né, prótons, nêutrons e elétrons, são três. Então, tudo na criação é baseado em três. Algumas coisas têm mais coisas, mas tudo, para existir vida, para existir vida, precisa de três elementos. Para um banquinho estar de pé, o menor número de pernas são três. A célula é baseada em três. Cabeça, tronco e pernas. É três. Entendeu? Tudo em nós é baseado em três. Então, o homem de fato é corpo, alma e espírito. O espírito no homem que não crê em Jesus está mortificado, não tem força. O que crê, o espírito está vivificado. Ele tem o espírito vivificado. Mas o espírito sofre influência
O espírito do homem sofre uma luta na carne, por quê? Porque a vida externa do lado de fora vem com essas palavras de mentira e falsidade e morte para tentar desviar os filhos de Deus. Então, João está restabelecendo a verdade para esses irmãos. Se afirmarmos que não pecamos, tá vendo? Porque o gnosticismo dizia que o homem não pecava na carne. Então, se a carne não presta e não vale nada, tudo que a carne faz não presta, não é uma ofensa contra Deus, que a carne vai ser destruída, que era isso que alguns dos seus ensinamentos era esse. A carne que não presta, que não era parte da criação de Deus, que eles diziam, né, através de mitos e de lendas, dizia que o homem não foi criado por Deus, foi outras criaturas. E hoje nós temos aí também, né? É só ver aí no YouTube, né? Os teóricos dos antigos astronautas, né? Lá daqueles investigadores que estão investigando através da arqueologia quem fez as pirâmides, quem fez as cidades que estão soterradas debaixo de lama, as linhas de Nazca aqui na América, na Bolívia, no Peru, né, na Colômbia, né, aquele mundo antigo que foi soterrado pelo grande dilúvio, eles estão propondo uma ideia de que antigos astronautas, deuses dos antigos astronautas, vieram e colonizaram a Terra e deram tecnologias, né, para os homens fazer as pirâmides do Egito, todas as cidades que está espalhada pelo mundo inteiro, mas que está soterrado debaixo de uma terra, ou está dentro do oceano, que nem as pirâmides que tem lá no Japão, que está debaixo d'água. Pirâmides que são maiores até as pirâmides de Gizé e de Giza, lá no Egito. Então, o mundo inteiro antigo, que agora essa falsa filosofia, esses falsos criadores desses falsos deuses, dizem que tudo isso aí é deuses antigos astronautas que veio para a Terra e fez a raça humana. Então isso abre margem, né? Agora, no nosso tempo, nós não temos só o gnosticismo, que ainda persiste. Agora nós temos essa falsa ciência astronômica, né? Da astronomia, da NASA, quer dizer, da NASA, que agora está dando apoio a todas essas heresias e loucura deste mundo, tomando, né, do mundo antigo, pela descoberta através da arqueologia, tentando reintroduzir essas ideias satânicas, que são ideias satânicas que vai enganar o próprio povo de Deus, já está enganando o próprio povo de Deus dentro das igrejas, e que muitos vão passar a acreditar nisso. Então, para isso, nós temos que ler a carta de João e deixar bem claro que isso que o mundo está apresentando aí, de extraterrestre, óbvio, tudo isso aí é mentira e é satânico. A realidade é o que a palavra, o que a Bíblia diz. Essa é a realidade. Então, você aí, às vezes, no mundo, ou você dentro da igreja, ou você que não é cristão, que fica achando e acreditando nessas loucuras, né? Dessas TVs, né? Dessas canais da History e de tantos outros canais, né? Que ficam trazendo esses documentários antigos, tentando convencer o homem, né? De que o, o homem não foi feito por Deus, mas foi por antigos astronautas, deuses vindo de outros planetas, né, que colonizou a Terra e fez o homem. Então tudo isso é mentiroso e falso. Você não deve acreditar nisso. Se afirmarmos que não temos pecado, chamamos Deus de mentiroso e não mostramos que não há em nós lugar para a sua palavra. Então tá vendo? Então se a gente continuar e persistir nessa baboseira, nós consentimos e dizemos que Deus
é mentiroso. Tá? E aí nós não confirmamos essa verdade de Deus em nós. Tá? Mas ele, apesar de haver esses gnósticos lutando contra a igreja e trazendo propostas absurdas e confrontando e desafiando os apóstolos e os ensinamentos de Deus naquela época, João vai dizer assim: meu filhinho, trata como algo pessoal, de pai para filho, algo que nunca existiu antes no passado, algo que não existiu na lei, porque na lei era servo, eles eram servos do servo Moisés. Agora a igreja não é serva, a igreja é filho, nós somos filhos e herdeiros das promessas que Deus fez a Abraão, porque Deus disse a Abraão: no seu descendente serão benditas todas as nações da terra. Todas as nações da terra serão abençoadas, serão benditos, abençoados. E nós temos recebido essa bênção. A bênção é a nossa filiação direto com o Pai, através do seu Filho Jesus Cristo. Não precisamos mais do sacerdote Arão, não precisamos mais dos seus sucessores, os sacerdotes e sumos sacerdotes. Nós não precisamos mais deles. Precisamos mais de sacrifícios de animais e de nada disso. Tudo isso passou. Porque Deus nos entregou uma herança que ele prometeu a Abraão e que ele cumpriu ao morrer naquela cruz para que nós tomássemos posse da herança, sermos herdeiros, filhos de Deus, sem nenhuma exigência, mesmo na carne. Ele não exigiu de nós nada. Ele não requereu boas obras, prática de coisas boas, nada do que o que a gente ouviu sobre o gnosticismo, nada disso é necessário, ser gnóstico, praticar essas coisas desse mundo. Guardar sábados, leis, comidas, dias, semanas. Nada disso é necessário. Porque quando ele fez a promessa a Abraão, ele jurou por ele mesmo e ele não pediu nada em troca das nações para elas serem abençoadas. Não existe nada, ele não exigiu nada. Então ele nos chama de meus filhinhos, porque de fato aquele que crê, o Espírito Santo confirma no seu espírito que você de fato é filho de Deus. E se você é filho de Deus, você é herdeiro das bênçãos trazidas e derramadas na cruz de Cristo para nos libertar das trevas para a sua maravilhosa luz. E é nisso que nós temos que ficar firme. É isso que João está falando. Meus filhinhos, escreva essas coisas para que vocês não pequem. Todavia vocês são filhos. Nós estamos num relacionamento pessoal de pai para filho. E ele escreveu essas coisas para termos a certeza de que, de fato, João dá testemunho daquele que é verdadeiro. E ele falou o evangelho verdadeiro. Ele pregou sobre aquilo que é verdadeiro. Todos que ouviram nasceu e agora são filhos. Então tudo isso é para que a gente não peca. Mas, se, aí há uma condição. Se acaso acontecer, se contudo alguém pecar, temos um advogado que defende a nossa causa diante do Pai, Jesus Cristo, aquele que é justo. Está falando, não fiquem preocupados, não fiquem correndo atrás dessas filosofias que fala que o pecado do homem na carne não é pecado, porque eles usavam disso para ficar acusando os irmãos das igrejas de que se Deus leva de fato em consideração o pecado na carne, então todos os homens que mesmo sendo cristão, mesmo sendo filho de Deus, continua pecando. Você continua a errar, então você vai ser condenado, porque você não obedece isso, que você não obedece à lei de Deus,
ficava tomando da lei para ficar trazendo acusação, ficava apontando o pecado. Aí João adverte: filhinhos, um pai falando com o filho, que é filho para sempre, e não perde a sua filiação de filho por causa de algum pecado e algum erro. É isso que João começa a tratar aqui. Vocês têm um relacionamento de filhinhos, de pai para filhos. E o pai perdoa o filho e não livra ele da comunhão. E não tira ele da comunhão, havendo aquilo que mais em cima diz: se confessarmos nosso pecado, ele é fiel e justo para nos perdoar. O pecado, ele atravessa, ele é um impedimento na comunhão com o pai. Mas o pai não deserda o filho. Por quê? Porque o filho de Deus prometido já deu a herança, já nos deu a lei do espírito e vida, e já está dada a nós, e não pode ser revogado. Porque como o testador morreu, os filhos tomam posse da herança e usufruem de todos os bens do pai. Então é nessa relação de pai para filho. Se um filho erra, o filho se arrepende e pede perdão. E a comunhão não é cortada, ela é mantida. Nem há perca de salvação, mas há perca de comunhão. Assim como o pai que fica irado com o filho que faz coisa errada, não deixa de ser filho, mas não vai haver mais aquela comunhão pessoal. Mas se o filho se arrepende e pede perdão, ele se mantém na comunhão. É assim na nossa vida diária. São exemplos. A vida terrena, Deus criou, né, o homem, pai, mãe e filho, baseado no próprio relacionamento de Deus para conosco, para termos a certeza. Então, se contudo alguém pecar, temos um advogado que defende a nossa causa diante do Pai, Jesus Cristo, aquele que é justo. Ele mesmo é o sacrifício para o perdão de nossos pecados. E não apenas de nossos pecados, mas dos pecados de todo mundo. Né? De todo mundo. Tá? Não do mundo inteiro universal, tá? Mas de todo mundo que crê. Quando ele fala aqui, mas os pecados, não só dos nossos pecados que cremos, mas de todo mundo. Ele não está incluindo aqui que todo mundo no mundo está salvo. Ele está dizendo que o sacrifício de Cristo, o perdão dado pelo sacrifício de Cristo, esse perdão, ele é tão grande que ele abrange o mundo inteiro. Se o mundo inteiro se converter, a morte e o sacrifício de Cristo tem poder para purificar a todos do mundo inteiro. É isso que ele está dizendo. Tá? Porque o pecado de um homem, a condenação e o castigo é baseado na honra daquele o qual foi ofendido. E Deus é um Deus infinito. Então, uma honra infinita foi ofendida. Então, o único pecado tem um peso de uma condenação eterna, tem a proporção, o peso, a validade de uma eternidade. Então, o homem teria que sofrer na eternidade para pagar o peso, a quantidade de punição que ele necessita, é baseado na qualificação daquele que foi desonrado. Então, eu não pequei contra a pessoa que tem uma honra pequena. Eu não pequei contra um vereador, contra um prefeito, um deputado estadual, deputado federal, senador federal, contra um presidente e um juiz. Eu não pequei contra homens, que é onde a lei e a punição é temporária, é momentânea. Eu pequei contra um Deus que é infinito, então o meu pagamento a Deus seria infinito. Então, se um único pecado ele tem um peso de infinito, então muito mais tem o peso da morte, o sacrifício de um homem que é santo, 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 e que seu sangue é infinito, tem poder infinito, tem proporções infinitas. Então ele pôde pagar o meu pecado, o preço do meu pecado infinito a Deus. Tá? Então, e tudo está pago. E o pecado do mundo inteiro, não importa a quantidade.
de pessoas que vêm a existir. Já estamos em 2025 anos. Quantas e quantas pessoas no mundo já não foram perdoadas e lavadas pelo sangue de Cristo? Então, quer dizer, é um poder infinito, não tem começo, nem meio, nem fim. Essa é a glória de Deus que Jesus derramou aqui no mundo. Foi dessa forma que Jesus glorificou a Deus nesse mundo, espalhando a sua glória por toda a terra. E a terra se inundou da glória da salvação de Deus. E sabemos que o conhecemos se obedecemos os seus mandamentos. Se alguém diz, eu conheço, mas não obedece aos seus mandamentos, é mentiroso e a verdade não está nele. Mas quem obedece à palavra de Deus mostra que o amor que vem dele está se aperfeiçoando em sua vida. Deste modo, sabemos que estamos nele. Quem afirma que permanece nele deve viver como ele viveu. Amados, não lhes escrevo um novo mandamento, mas um antigo que vocês têm desde o princípio. A mesma mensagem que ouviram antes, que o João já tinha falado, e eles já tinham ensinado a ele. E, no entanto, também é um novo mandamento, cuja verdade ele demonstrou, e vocês também a demonstraram. Pois a escuridão está se dissipando, e a verdadeira luz já brilha. Se alguém afirma, estou na luz, mas odeia o seu irmão, ainda está a escuridão, tá vendo? Então, esses que vivem de intriga dentro da igreja, fofoca, contenda, maledicência, raiva, xingamento, ainda não conheceu a luz e não está na luz. Então, esse é um padrão normal no mundo, viver e na escuridão, briga, contenda, e não tem comunhão uns com os outros. Quem ama seu irmão permanece na luz e não leva outros a tropeçar. Tá vendo? Não leva outros a cair no pecado. O mundo fica levando as pessoas a viver na prática do erro e do pecado constante. E os gnósticos, naquela época, estavam levando as pessoas a tropeçar e errar. E Paulo está combatendo eles. Eles não estão vivendo em luz. Os agnósticos daquela época não estavam vivendo em luz. Estavam vivendo em trevas. Mas quem odeia o seu irmão ainda está na escuridão. Mas quem odeia seu irmão ainda está na escuridão. E na escuridão. E anda na escuridão, tá vendo? Anda nas escuridão, fazendo as coisas erradas deste mundo, que é a escuridão. Xingando, roubando, falcatruando, né? Fazendo promiscuidade, vida sexual promíscua, dentro dos governos, né? Fazendo aí todo tipo de cambalacho, corrupto, corrompendo, né? Praticando corrupção, desviando, né? Fazendo coisa errada. Não sabe para onde vai, pois a escuridão o cegou. Escreva vocês, filhinhos, porque seus pecados foram perdoados pelo nome de Jesus. Tá vendo? Escreva vocês, filhinhos, porque seus pecados foram perdoados pelo nome de Jesus. Já fomos perdoados. Não existe falta de perdão. Escreva vocês, pais, porque conhece aquele que existia desde o princípio. Escreva vocês, jovens, porque venceram a batalha contra o maligno, porque já nasceram vencedores, o jovem. Escrevi a vocês, filhinho, porque conhecem o Pai. Escrevi a vocês, pais, porque conhecem aquele que existia desde o princípio. Escrevi a vocês, jovens, porque são fortes. A palavra de Deus permanece em seu coração. E vocês venceram o maligno. Já venceu o maligno. Não ame este mundo, nem as coisas que ele oferece. Pois quando ama o mundo, o amor do Pai não está em vocês. Porque o mundo oferece apenas o desejo intenso por prazer físico, o desejo intenso por tudo que vemos e o orgulho de nossas realizações e bens, que hoje se chama ostentação. E dentro das nossas igrejas hoje está cheia de gente assim, que vive atrás de realizações nas coisas deste mundo para ficar ostentando orgulhosamente tudo que tem. E
Isso não provém do Pai, mas do mundo. E este mundo passa, e com ele tudo que as pessoas tanto desejam vai passar. Mas quem faz o que agrada a Deus vive para sempre. Então, aqueles que vivem fazendo aquilo que agrada a Deus vai viver para sempre. Porque já são filhinhos. Aí ele fala, filhinhos, chegou a hora final. E vocês ouviram que o anticristo está por vir. E muitos anticristos já apareceram. Então ele está falando, já muitos já apareceram, já está aí no meio de vocês. Porque por isso sabemos que chegou a hora final. Eles saíram do nosso meio, mas na verdade nunca foram dos nossos. O contrário, do contrário, teriam permanecido conosco. Quando saíram, mostraram que não eram dos nossos. Mas vocês não são assim, pois o Santo lhes deu sua unção, e todos vocês conhecem a verdade. Não lhes escrevo porque não conhecem a verdade, mas porque a conhecem e sabem que a verdade não produz mentira alguma. Mentira do gnosticismo. E quem é mentiroso? Aquele que afirma que Jesus não é o Cristo. Tá vendo? Que Jesus não é o Cristo. Tá? O que Jesus não vê em carne. Ou que ele não é ungido, né, em hebraico. Quem nega o Pai, quem nega o Pai e o Filho é o anticristo. Entendeu? Então, nos nossos dias, existe aí, né, dentro desses ateístas, da Naja, né, dessa falsa ciência evolucionista, né, dessa falsa, né, esses falsos teóricos da conspiração, ficam dizendo que Jesus não existia, ou fica distorcendo a pessoa de Cristo. Todos esses aí que diz que o que existe são OVNI, extraterrestres, que o homem foi um produto desses falsos deuses, que na verdade são demônios, eles estão negando o Pai e estão negando o Filho. Então eles são os anticristos que vão lutar, estão preparando uma guerra e uma batalha no mundo, estão preparando o mundo e conduzindo o mundo a um estilo de vida anticristão, para que as pessoas vivam negando Cristo no seu próprio estilo de vida. Porque eles já negaram Cristo, já negaram Deus, negaram a existência de Deus e negam a existência do Filho. Então, essa cosmologia, né, esse ensino sobre a cosmologia e tudo mais, que nega a existência de Deus, nega a existência de Cristo, eles são os anticristos no mundo. Aquele que nega o Filho também não tem um Pai. Quem reconhece o Filho, também o Pai. Portanto, cuidem para que permaneçam em vocês o que lhe foi ensinado desde o começo. Se o fizerem, permanecerão em comunhão com seu Filho e com o Pai. Né? Se continuar a acreditar, a ter fé, permanecer no caminho, vai ter comunhão com o Pai, com o Filho e com o Pai. E nessa comunhão, desfrutamos a vida eterna que ele nos prometeu. Escrevo essas coisas para adverti-los sobre os que desejam enganá-los. Então, temos aí uma falsa cosmologia da Narja, né? E de um cientifismo ateísta que nega o Filho e que nega o Pai. Então, João está dando essa carta, ele escreveu essa carta para advertir para que a gente não seja enganado por essas pessoas. Vocês, porém, todavia, portanto, receberam dele a unção e ela permanece em vocês, de modo que não precisa que alguém lhes ensine a verdade. Tá vendo? Não precisa vir alguém lhe ensinar a verdade,
porque o próprio Deus derramou unção. A unção é a unção do Espírito Santo, que foi derramado sobre cada coração. Fomos ungidos, na verdade, que é a palavra. A palavra nos ungiu com a verdade. Pois o que a unção lhes ensina é verdade e não mentira. E é tudo que precisa saber. E é tudo que precisam saber. Então, é tudo que nos basta saber. Portanto, como lhes ensina a unção, permaneçam nele. Então, como nos foi ensinado, devemos permanecer na palavra, que é Jesus Cristo, que foi ungido, é a unção. Agora, filhinhos, permaneçam nele, para que, quando ele voltar, sejamos confiantes e não nos afastemos deles, envergonhados, porque sabemos que ele é justo. Também sabemos que todo o que pratica a justiça é nascido de Deus. Tá? Então, aqui falando sobre o termo como mandamento, né? E aí alguns podem trazer uma tradução diferente de mandamento. João usa o termo mandamento no João 2:3, no sentido geral de vontade divina, independente da forma pela qual é revelada, ou é sua palavra. Verso 5. E 2. Em referência especial à lei de Cristo. Gálatas 6:2, 2 João 5. Então, a lei de Cristo. Paulo vai falar sobre a lei de Cristo. Gálatas 6. Gálatas 6:2. Aqui, ó. Levem as cargas uns dos outros, e assim estarão cumprindo a lei de Cristo. Assim como Cristo levou a nossa carga, levou nossos pecados, né? Em João 13:34, o Senhor diz assim: Por isso agora lhes dou um novo mandamento: amem uns aos outros, assim como eu os amei. Vocês devem amar uns aos outros. Esse é o mandamento de Cristo. Então, é desse mandamento que aqui está sendo dito por João. Quando João vai falar aqui no 1 João 2:3, ele não está falando do mandamento do Antigo Testamento, tá? Porque aqueles lá já passaram. Quando ele diz aqui, e o mesmo livro de João aqui, carta de João 5, né? Segunda carta de João 5, né? Veja também João 15, do 10 ao 12. Saíram do nosso meio. O que quer dizer quando a gente leu saíram do nosso meio? Quando saíram do nosso meio, quanto à doutrina, sem dúvida, naquele tempo, como acontece hoje, os que negavam o Filho, versos 22 e 23, chamavam a si mesmos de cristão. Comparar 2 Timóteo 1,15. 3, 4. Aqui, 3, 4. Aqui já é o 3, 4. Saíram do nosso meio, quanto à doutrina.
Pessoas que saíam do meio da igreja e continuavam dizendo ser cristão, mas acreditavam em outras coisas e negavam. Tinha a doutrina do gnosticismo. A doutrina do gnosticismo, muitos saíram de dentro da igreja e passaram a acreditar nessas doutrinas gnósticas, mas continuavam falando que eles eram cristãos. Só que, na verdade, eles estavam mentindo porque eles estavam negando o Pai e estavam negando o Filho. Tá? Então, assim nós terminamos a leitura da exposição hoje do primeira carta de João. Lemos a introdução e lemos o capítulo 1 e o capítulo 2. E amanhã, se tiver tempo, a gente vai ler o capítulo 3 e o 4, talvez. Vamos ver, né? Mas eu quero agradecer a cada um de vocês que ficaram aí até agora, né? Aqui no programa Palavra Viva, né? Nosso programa matinal, logo na manhã, né? Que Deus possa abençoar ricamente a sua vida, que você possa ter uma ótima segunda-feira, que você possa ter uma ótima semana e que você guarde no coração essa exposição da palavra de Deus, que é maravilhosa, que temos aprendido cada dia mais a respeito do Senhor nosso Deus, através da leitura da palavra, tendo comunhão com Cristo através da revelação da tua palavra, que ele usou os seus apóstolos para revelar sua vontade a nós. Então, os apóstolos escreveram a respeito do que Cristo mandou que o Espírito Santo de Deus revelasse a nós através dos apóstolos. E eu creio, acredito e tenho fé e certeza que isso veio da parte de Deus e que o Espírito Santo de Deus fez esse trabalho maravilhoso de nos revelar a si mesmo através da vida desses apóstolos para nos ajudar. E hoje aqui nós temos diretamente da mão de João, ou alguém escreveu o que João foi ditando, e isso foi escrito ou pelo mesmo João, ou alguém que escreveu o que João estava falando. Então, nós temos a certeza e podemos confiar que isso é verdade, porque João conviveu com Jesus e esteve com Jesus. Então, para que vocês possam crer nessa verdade. Não acredite em nenhuma outra mentira fora da verdade que foi colocada através dos evangelhos de Jesus Cristo. Creia, para que, crendo no nome do Filho de Deus, você seja salvo para a vida eterna. Então vamos orar encerrando, Senhor, meu Deus e meu Pai. Obrigado, Senhor, por esse momento. Obrigado pela tua palavra. Obrigado pela tua revelação maravilhosa a nós, através da Bíblia, através da tua palavra. Senhor, eu peço que o Senhor abençoe e ajude todo o irmão que ouviu, todo o irmão que assistiu, ou todo aquele que ainda não é irmão, aquele que ainda não é filho, que tem dúvida e que não creu. Entre nessas vidas. Transforme essas vidas, Senhor, para louvor e glória do teu nome. Que a sua palavra seja lida dentro dos hospitais, dentro das casas, nas comunidades, nas favelas, nas vielas, aonde há trevas e somente trevas, Senhor. Leva a tua luz através da tua palavra, Senhor. Através da exposição bíblica, Senhor. Que as igrejas possam sair pelas ruas lendo a palavra de Deus, expondo o seu evangelho, expondo o Senhor, para que o mundo creia que tu és o Filho de Deus verdadeiro, que veio nesse mundo e morreu, levando as nossas culpas, nossos pesos e as nossas cargas diante do Pai, e assim pagando o preço da nossa salvação eterna. Abençoe, ó Deus. Abençoe, ó Pai querido e Pai amado, todos esses que ouviram e ou que virão a ouvir essa leitura expositiva da palavra de Deus. Faça com que pessoas nasçam de novo, passem pelo processo do novo nascimento, crendo que Jesus é o Filho de Deus verdadeiro. Transforma essas vidas, Pai. Faça com que essas pessoas sejam ressurretas, ressurjam de novo das trevas para a sua maravilhosa luz. Entre nesses corações. Vá nos hospitais, nos leitos de morte, Senhor. Que a tua palavra chegue até eles através desse vídeo, eles assistindo e acompanhando a leitura da tua palavra.
Em nome de Jesus, ó Pai amado, para a glória do Senhor mesmo. Faça-se milagre da transformação do novo nascimento em muitas vidas que já não têm mais vida, que já não vê mais sentido nessa vida, que estão tentando dar fim à sua própria existência. Entra nessas vidas, ó Pai, transforma essas vidas para a louvor e glória do Teu nome, Pai amado e Pai querido. Faça isso, Senhor, em nome de Jesus Cristo, para a louvor e glória do Teu nome, ó Pai. Ajude cada irmão, cada irmãozinho, cada pessoa, cada irmã que ainda não tem esse entendimento, derrama desse entendimento em cada coração. Que essa palavra esteja sendo ouvida pelo YouTube, pelo Facebook, que o algoritmos não impeça que essa palavra seja compartilhada e espalhada por todo esse Brasil, por todo esse mundo, aqui nessa terra, Senhor. Que venha o teu reino, Senhor, a nós. Não nos deixe, Senhor, faltar o pão, Senhor, mas nos guarda do mal, Senhor. Venha a nós o teu reino e seja feita a tua vontade, assim como ela é feita no céu, seja feita na terra, para a glória e louvor do teu nome, Pai. Que venha a nós o teu reino, Senhor, para louvor e glória do teu nome, Pai amado, Pai querido. Que venha o teu reino, Senhor, hoje e para sempre. Amém, Senhor, nosso Deus, nosso Pai. Amém. Muito obrigado a você que ficou até agora. Sei que o vídeo ficou um pouquinho grande, 1h30, mas isso é para o benefício daqueles que querem ter uma plena comunhão com Jesus Cristo e com o Pai, que nos ama, que nos buscou, nos resgatou, nos restaurou e nos chama de seu Filho. Todo o que crê em Jesus Cristo se torna filho de Deus. Então crê em Jesus e se torne um filho de Deus. E as bênçãos de Deus serão derramadas na sua vida. E você será um novo homem, será uma nova mulher, para a glória de Deus, transformado, renovado, cheio de amor, cheio de esperança, cheio de fidelidade e bondade. E a morte não existirá mais em você, porque você passa a ser um ser eterno. Basta você confiar, entregar, confessar que Jesus Cristo é verdadeiramente o Filho de Deus e que você crê nisso. Você crê que ele morreu e ressuscitou ao terceiro dia. Está à direita de Deus Pai. Creia nisso e será salvo. Você e sua casa. Para a glória de Deus. Amém. Amém. Você que vai assistir pelo YouTube, depois não esqueça de dar o joinha, o like, se inscreva no canal. Não se esqueçam de ler a palavra e ter comunhão com Cristo através da palavra. Quanto mais você lê essa palavra, que é a palavra que é Jesus, mais santo você se tornará. Quanto menos você lê, mais pecador e menos comunhão você terá. Quanto mais você se alimenta da palavra, mais comunhão você terá. Quanto menos você se alimenta da palavra, menos comunhão você terá. Quanto mais você se alimenta da palavra, mais paz você terá. Quanto menos você lê a palavra, mais guerra, mais contenda você terá. Então busque a paz. A paz está na palavra de Deus e seus ensinamentos. Para a glória de Deus. Muito obrigado. Vocês ficou até aí até agora. Se esqueça de se inscrever no canal, dar o joinha, o like. E até o próximo vídeo, se Deus quiser. E assim Ele quer.